por que a gente tem que estudar isso? Qual a importância disso? Não tem língua estranha, não tem revelação, né? Tem que estudar a terra, tem que estudar rio, tem que estudar essas coisas. Localização dos fatos. Onde localizado? O que mais? A veracidade dos acontecimentos. Ah? Veracidade dos acontecimentos. Então, tendo o lugar sendo conhecido, a história contada por trás dele se torna verdadeira. O que mais? Para que a gente possa compreender de fato, inclusive é uma coisa que é muito importante. Tá? Vou dar um exemplo muito simples, citando o livro de Apocalipse. Abre aí, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Estamos na introdução do nosso conteúdo. Oi? Pode se apagar tudo. Eu não sei se vou conseguir enxergar ali, né? Eles vão ler o textinho agora. Né? Tá. Deixa eu pegar minha. Agora eu aderi, irmãos, a esse script moderno. Estou com vergonha de levar a palavra na mão e coloquei ela no celular. Mentira, estou brincando. Apocalipse capítulo 3 vai falar sobre a igreja do Testamento, a igreja que Jesus mais criticou, né? Não há um único elogio, tá, a essa igreja, e é a igreja de Laodiceia. No versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque Jesus usa essa metáfora para falar com o povo de Laodiceia. Cada uma das reprimendas que Jesus tem para com essa igreja, tá? Existe uma explicação natural e lógica. Tá? Eu vou começar por essa só para você poder entender uma questão geográfica. Tá? A cidade de Laodiceia ficava entre duas cidades que tinham dois rios. Quantos aqui já foram para a Água de São Pedro? Alguém já foi? Sabe como é que é lá, mais ou menos? Lugares que tem águas termais. O que são águas termais? Águas quentes naturais, que estão debaixo de lençóis freáticos, e essas águas são quentes de maneira natural, ninguém esquenta aquilo. E essas águas acabam fazendo bem para a saúde, né? Algum tipo de coisa de pele, tá? Alguma coisa assim, dá faz uma certa higiene, né, dermatológica aí. Só que, então, Laodiceia ficava no meio do caminho. Havia uma cidade com águas quentes e outra cidade próxima com um rio natural, como nós temos de águas frias. Então, a água do rio que chegava para Laodiceia seriam águas mornas. Daí essa ideia que Jesus usa de dizer assim: olha, quem dera você fosse frio ou você fosse quente. Mas como você é morno, e esse o termo de usar o morno é justamente porque as águas que chegavam para passar pela cidade de Laodiceia eram justamente a junção desses dois rios. Então, muitas vezes, quando a pessoa não tem o conhecimento da geografia do local, ele tende a dar algumas interpretações um tanto quanto equivocadas, referente ao próprio lugar, né? Por exemplo, a continuação desse texto, Jesus vai falar para eles que eles estavam, olha aqui, vamos lá, estou na introdução do nosso assunto, tá? Diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Por que Jesus usa essas três coisas aí? Fala que eles são, ele diz, você é rico, mas no final você, na verdade, vocês são pobres, cegos e nus. Por que Jesus usa esses três termos para falar com eles? E aí vamos lá para o contexto local, da época. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade muito opulenta, muito rica, rica mesmo, ao ponto de que eles faziam um contraponto muito ferrenho, referente inclusive em comparação com a igreja de Filadélfia, que é uma igreja muito, mas muito, muito pobre mesmo. Inclusive é a igreja de Filadélfia que Jesus vai mais elogiar, né? Porque a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, por exemplo, sofreu um terremoto no ano 60 e alguma coisa lá. Teve um terremoto muito grande lá e praticamente destruiu a cidade. A avenida principal, qual é a nossa avenida principal da cidade de São Paulo? Paulista, certo? É uma pergunta retórica. Avenida Paulista. Roma, como Laodiceia era uma cidade muito importante, Roma ofereceu ajuda para que pudesse reconstruir a cidade. Eles, de tão soberbos que eram, recusaram a ajuda de Roma e ainda construíram a principal avenida da cidade todinha de mármore. Não é a dose que imita mármore, é mármore mesmo, tá? Então é uma cidade muito opulenta, muito rica. Além de ser rica, eles tinham a cidade de Laodiceia, ela ditava a moda da época, tá? Eles tinham uma indústria têxtil, a gente chama de indústria, mas era uma coisa mais de manufatura, né, feita à mão, mas muito avançada. E eles tinham uma criação de ovelhas, que eram umas ovelhas que produziam um tipo de lã que quase ninguém tinha. Era uma lã negra, mas era um preto natural, não era o tingido como todo mundo tinha. Então, além de eles serem ricos, eles ditavam a moda, e além disso, eles tinham uma indústria farmacêutica também muito avançada para o seu tempo, ao ponto de eles conseguirem produzir um pó frígio que você passava na pálpebra, essa parte que as mulheres se pintam mais o rosto, essa parte aqui dos olhos. Como é que chama? Pálpebra. Então, passava-se aqui assim nessa região dos olhos para proteger os viajantes da fuligem do deserto. Então era algo muito caro, que só eles tinham. Só que o que Jesus vai dizer para eles? Vocês são pobres, o mármore de vocês não interessa, o ouro de vocês não me interessa, a roupa que vocês têm também não me interessa, porque para mim vocês estão nus. E também esse óleo que vocês passam no rosto, esse pó que vocês passam no rosto para proteger os olhos, vocês continuam cegos. Jesus vai dar uma dica para eles, um conselho: comprem ouro meu, comprem roupas brancas, não mais as pretas que vocês ditam a moda, e peguem de mim o colírio que abre os olhos de vocês. Está dando para compreender o que eu estou falando de geografia? Quando você conhece o contexto, a compreensão do texto bíblico fica bem mais fácil e evita você de ficar viajando e ficar tentando encontrar o capeta atrás do toco. Ficar buscando um anjo onde não tem anjo. Tá? Outro exemplo simples aqui, para estamos introduzindo o nosso assunto, tá bom? Outro exemplo simples, Mateus capítulo 6. Perdão, João capítulo 6. 6 não, 5, desculpa. Uma vez eu ministrei essa passagem numa igreja que eu pastoreei, e tinha uns visitantes lá, e deu uma briga danada com o pessoal que estava visitando, porque era assim, crentes muito antigos e que não tem o hábito de estudar a palavra. Não tem essa cultura que você sente de estudar, de ler, de pesquisar, né? Então a pessoa fica pelo texto. E essa passagem, todo mundo conhece essa passagem aqui? O paralítico do tanque de Betesda, tudo bem? E essa passagem fala, em um determinado momento,
que Jesus chega para o rapaz que estava lá, não sei quantos anos, 38 anos, parece 36 anos, 30 e tantos anos, deficiente, não se sabe a doença que ele tinha, o que a gente sabe que o impedia de andar, né? A Bíblia costuma chamar de coxo, né? Pessoa aleijada. Jesus chega e fala assim: olha, você não quer ser curado? Ele fala assim: olha, na hora que eu vou descer, né, na hora que eu vou descer na água, sempre desce alguém antes de mim. Dá uma olhada no seu versículo 4 da sua Bíblia aí. As versões mais antigas trazem esse versículo entre colchetes. Eu não sei se o seu versículo está entre colchetes ou entre parênteses ou alguma marcação. Tem alguma marcação aí? Colchete, não tem? A irmã que tem os colchetes, pode ler para mim o versículo 4? O meu colchete está desde o 3. Isso, pode ler. Isso, pode ler. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso. Porque a minha pergunta é: vocês já tiveram aula de introdução bíblica com o André, tá? Não vou retomar a aula dele, tudo bem? Mas por que essa passagem está entre colchetes? Não precisa brigar para responder não, de cada vez. Porque é uma tese, né? Oi? O senhor já explicou isso pra gente, né? Então, por que está entre colchetes? Se eu já expliquei, você tem que saber, parça. Vamos aí. Não sei falar nem mais palavras que o senhor falou, mas é aquela água, aquelas águas que ficam muito. Isso. Porque esse texto, esse trecho, se você for procurar os manuscritos originais, ele não está lá. Isso é uma explicação do copista, para que quem fosse ler a passagem entendesse o que estava acontecendo lá. Lembra das águas quentes? Era a mesma coisa, tá? Água quente sob pressão, é óbvio que ela vai igual panela de pressão, ou ela vai procurar uma saída. Numa sociedade totalmente religiosa, como era a sociedade judaica, e não se tinha estudos, não se tinha equipamentos, não se tinha nada que pudesse averiguar de fato isso, de repente você está num ambiente onde a água começa a mexer do nada, e alguém desce lá com uma micose, por exemplo, e que, vamos entender que micose eles chamavam de, não era micose, qualquer doença de pele, qual era o nome que dava? Lepra. Então a pessoa desceu, vamos dizer, ela tinha uma micose, por causa dos sais minerais que tinha na água, a pessoa teve a sua pele restaurada. É óbvio que não era na hora, mas aquilo foi curando. Então criou-se a expectativa de que um anjo descia, agitava a água, e aquele que descesse lá era curado. O problema está: tinha anjo lá? Não. Mas para uma pessoa, inclusive quem não conhece e quem não se dedica a esses estudos bíblicos, no sentido de se aprofundar no conhecimento, acaba dizendo que anjo tem esse tipo de coisa. Aí cria uma outra doutrina de anjo aí. Tá? Então o que eu quero mostrar para vocês com essas duas passagens simples é a importância que você tem de compreender o contexto, compreender a terra, compreender o lugar. Por exemplo, por que Deus escolheu justamente a Palestina? Não poderia ter dado o Brasil para eles? Poderia ter dado o Brasil? Tadinho. Hã? Coitados dessa. Por que deu a Palestina? Se estamos falando de geografia bíblica, a gente tem que entender onde fica a Palestina. Onde fica a Palestina? Ou, melhor dizendo, o Oriente Próximo. Palestina é um povo. Onde fica esse lugar? Nós vamos estar vendo isso no decorrer das nossas aulas. Então, qual é a importância de eu saber de geografia bíblica? Para eu compreender os fenômenos e o que acontecia. Tá? Por exemplo, a gente tem passagens. Lembram da chuva de codornizes? Quando o povo pediu carne, lembra? Que Deus mandou. Você acha que essas codornas vieram da onde? Do espaço sideral? Deus trouxe as codornas, Deus fez elas nascerem lá perto de Marte, trouxe elas diretamente do céu para vir para cá. Deus usou questões naturais, questões de migração, por exemplo, de animais. Simples. Até porque a natureza está a serviço de Deus. A natureza está a serviço de Deus. O peixe que engoliu Jonas, pode dizer que eu não falei baleia, porque a gente não sabe o que foi, né? O peixe que engoliu Jonas
Foi a mesma coisa, está a serviço de Deus. E o maná, professor, foi o... Oi? O maná que você também foi da natureza, não? O quê? O maná. Não. Maná não tem nem como a gente explicar o que era. Não tem como explicar o que era. O que a Bíblia diz, o que o Moisés coloca, é o gosto semelhante. Né? Era o gosto semelhante, mas não tem como dizer. Eu entendo, eu creio que Deus usou questões naturais para isso. Entendeu? Não foi um alimento necessariamente do céu. Entende? Deus pode ter feito isso com materiais daqui. Entendeu? É a maneira que eu creio. Tudo bem? Tranquilo, ninguém desviou com a disso não, né? Nossa, o pastor falou que não é de Deus a comida. Né? Não é um anjo. Então não é anjo. Não era um anjo lá. Pronto, já vou desviar. Eu não vou para o culto domingo. Diga. Eu entendi na questão do anjo, tá? De novo. Essa que eu falei da água? Da água. Havia uma crença, como é o nome do irmão? Edivaldo. Olha só, havia uma crença naquela região, no meio do povo judeu, de que um anjo descia, é o que a passagem vai dizer. Cria-se que um anjo descia lá, agitava a água, e aquele que chegasse primeiro lá era curado. Certo? Só que estudos geográficos e geológicos indicam que naquele lugar, naquele espaço onde era o tanque de Betesda, na verdade haviam águas termais, águas quentes, que de tempos em tempos, por causa da pressão que a água quente acontece, ela subia. Só que como as pessoas de lá não tinham a informação que nós temos hoje, de repente você está num lugar e aquilo começa a se mexer sozinho, a gente fala, ou é Deus ou é o Satanás que está mexendo com esse negócio. Né? Natural não é. Não estou vendo ninguém mexer, só pode ser anjo mexendo. Entende? E como as pessoas eram curadas, não vão acreditar isso ao capeta, vão dizer que é anjo, que é coisa de Deus. Entende? Mas falaram que era um anjo. Isso, acredite, pode ver que essa parte, por isso que está entre colchetes aí, porque não faz parte do texto bíblico. Isso foi uma inserção do copista, de quem estava copiando o texto, colocou essa, que nem a gente coloca um asteriscozinho lá, né, notinha de rodapé, ao invés de colocar um rodapé lá, ele inseriu no meio do texto, para que explicasse para a gente qual era a crença que se tinha na época. Mas não quer dizer que o anjo agitava a água. Na Bíblia original explica. Oi? Na correta. Não, então, a nossa grande questão está justamente em descobrir qual era a correta. O que se faz? Eles vão pegando as versões mais antigas. Entendeu? As versões mais antigas. Aí vamos entender uma coisa, olha só. Como é que a Bíblia foi produzida? Nós já conversamos isso aqui algumas vezes. Tá? Como é que ela foi produzida? De que maneira? Imagine que eu esqueci o seu nome. Douglas. O Douglas é o irmão que fundou essa igreja aqui. Tá? E ele vem como missionário, prega aqui, deixa o nome do irmão aqui, Gabriel. Deixa o anjo Gabriel tomando conta da igreja. E ele vai fazer missões em outro lugar. E ele fica sabendo que tem umas tretinhas aqui na igreja, né? Uns irmãos que comprou o carro do outro e não pagou, uns irmãos que estão cantando a mulher do outro, tem uns rapazinhos querendo dar uma ciscada nas meninas dos outros e tal. Ele fica sabendo disso, vai e faz o quê? Escreve, já que ele não pode vir, ele escreve uma carta. O Douglas escreve uma carta para essa igreja, tá? Endereçada ao Gabriel, ao pastor da igreja. E aí manda um irmão lá que está fazendo missões com ele aqui. Como é seu nome, queridão? Paulo. Manda o irmão Paulo, né? Podia ter trocado, né? Se ser o Paulo, ele ser o missionário. Pega e manda o irmão aqui trazer a carta para a igreja. O irmão vai, traz a carta do apóstolo Paulo e põe na mão do Gabriel. O Gabriel chega no culto de domingo e fala: irmãos, nós recebemos uma carta do nosso querido pastor Douglas. Mandou uma carta para a igreja. Nós vamos ler essa carta para a igreja. Então está todo mundo no culto, aí o irmão pega alguém que tem aquela voz bonita, de Moreira e tal, e põe para ler a carta. Leu a carta, tranquilo, todo mundo, amém, glória a Deus, obrigado Senhor. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma intenção em tornar isso palavra de Deus. É uma carta como a gente manda. Se fosse hoje, irmão, ele mandaria um e-mail. Entendeu? Mandaria um e-mail com algumas páginas, mandaria em PDF para ninguém alterar o que está escrito lá. Mandaria para a igreja, por e-mail de cada um de vocês. Tá? Ou então, né, não dá para mandar Twitter, que é poucas palavras, mas talvez o WhatsApp talvez funcionasse. Página de Facebook. Era o que tinha para a época. E ele manda. E aí que vem um grande detalhe.
No dia da leitura, o irmão Gabriel, a pessoa que o pastor liga para os irmãos, quem quer uma cópia dessa carta? Quem quer uma cópia? Aí a irmã quer uma cópia, o irmão também quer outra, quer, beleza. Seguinte, quais são os dias de culto aqui na igreja? Os dias de domingo. Quinta e domingo. Quinta-feira, os irmãos que quiserem uma cópia da carta, vem aqui no culto que nós vamos fazer a leitura de novo, uma leitura mais devagar, para que cada um de vocês tenha uma cópia da carta. E aí é o seguinte, o pastor Gabriel vai ler a carta. Como é seu nome, minha querida? Cida. A irmã Cida, ela é universitária, está fazendo doutorado já escreve muito bem, tá? Como é seu nome? Vinícius. O Vinícius está no ensino médio, cabula umas aulas ali, né? Olha o negócio aqui, né? Tá passando do dia, né? Estou entendendo. Fala, Senhor, né? O que eu quero dizer com isso? Cada pessoa tem o seu nível de escolaridade, certo? E vai fazer a sua cópia da carta. Sabe o ditado? Eu o quê? E ditava a carta. Então cada um escrevia do seu jeito a carta e levava para casa. Como diria aquela propaganda antiga do Bamerindos, o tempo passa, o tempo voa, né? E a poupança do Bamerindos, uma boa. O tempo passou, a irmã faleceu, a carta ficou para o marido, depois passou para os filhos, que passou. Lá no ano 400 e pouco, por causa de uma invasão que teve lá, derrubaram a sua casa e acharam num vaso lá essa carta. Entende? Com uma versão, com um grego muito bem escrito, que você era universitário. Só que depois de 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, numa escavação lá arqueológica, encontram a casa do Vinícius. E aí pegam essa versão do Vinícius, daquele rapazinho que fugia do ensino médio, que poderia, inclusive, na versão da irmã Cida, ela inseriu lá porque o pessoal acreditava que assim. Ponto. E aí o que acontece? Quando chega lá no tricolor, vamos experimentar essa camisa de São Paulo. Aí o que acontece? Quando o tempo passa nos séculos vindouros, começam a encontrar essas cartas. Entendeu? Começam a encontrar as cartas, cada uma com um tipo de escrita. E o que eles fazem então? Vão pegar essas cartas, entendeu? E tentar olhar qual seria a versão melhor. Entendeu? Qual teria o grego da época? Vão pegar outros documentos da época também, que vão atestar, que vão testemunhar. Entendeu? Então por isso que tem, eu queria essas inserções no texto. Entendeu? Que foi quem fez a cópia, na hora de copiar, de passar para frente. Inclusive na Idade Média, o que os padres faziam? Os noviços faziam? Era cópia da escritura, cópia da palavra, cópia dos textos do Aristóteles, cópia do texto do Platão, cópia do texto do Santo Tomás de Aquino, do Santo Agostinho. Era o dia inteiro copiando. E muito bem, numa dessas aí o cara pode ter inserido isso. Entendeu? Que quando você pega, aí o que vai fazer? A pergunta é, mas e o original? Então, o duro é saber qual era o original, que se perdeu também na casa do Gabriel, em algum lugar. Entendeu? Deu para compreender? Tudo bem? Tá tranquilo, moça? Então, nessa parte aí, todas as pregações desse modo de anjo mexer nas águas... É equivocado. É falta de estudo. Por isso que a gente fala que tem que estudar a palavra. Entendeu? Estudar, não é somente você pegar o texto ali e ficar tentando. Não, meu irmão. Procure conhecer o contexto histórico. Vocês já ouviram falar que todo texto está inserido dentro de um contexto? O texto não brotou lá do nada. Olha o antes, olha o depois, para você conseguir compreender toda a parte histórica. Entendeu? Então eu tenho que entender, olhar para o texto bíblico. E primeiro, olha para aquilo como você tem que compreender aquilo. Na língua portuguesa, tá? Não sei se vocês gostavam muito de português, eu amava português e odiava matemática. Quando havia algumas aulas chamadas de interpretação do texto, lembra? O que é interpretação de texto? Extraindo o texto. É você conseguir contar a história
Você tem que entender a história. O nosso grande problema é o que a gente já quer olhar e já quer ver o que Deus está falando para mim hoje aqui. Então Deus não está falando nada. Entendeu? Não está falando nada. Jesus saiu, né? Por exemplo, a gente olha para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 vai falar, vamos lá, pode abrir. Mateus capítulo 8. Não consegui nem acreditar aqui. Estamos usando. Para você poder, por mais simples que seja o texto, tá? Por mais simples que seja o texto, você precisa dedicar tempo para isso, tá? Mateus capítulo 8 começa dizendo o quê? Alguém pode ler, por favor? Descendo do monte, seguindo uma grande multidão. Peraí. Qual é a primeira palavra que apareceu aí? E descendo. Descendo. Se ele desceu, obviamente, antes de descer, ele teve que ir. A minha pergunta é, quando foi que ele subiu? Acha aí o texto agora. Vamos lá, acha aí. Lição de sala para você agora. Tem 3 minutos para encontrar quando Jesus subiu no monte. Tem que voltar. Se ele desceu no 8, ele desceu. Para subir, tem que estar para trás. Não vai para o 12 não, porque ele subiu. Eu nem sei se a luz um pouco, você não está chegando. Então, tirando a semana, não vai em Mateus 5? Não sei, olha aí, mano. Vamos lá, garoto. Vendo Jesus as multidões, subiu o monte Isso. e assentou-se. Percebe? Para eu poder entender lá o 8, Onde você viu isso? capítulo 5. Mateus 5. Então tem que saber onde foi que ele subiu. E aí eu vou entender. Aí vamos contar a história? Vamos contar a história? Jesus sobe. Aí ele fala que tinha 2 grupos de pessoas com ele, não é? Jesus viu a multidão e os discípulos. A minha pergunta é: Jesus falou para quem? Para todos os discípulos. Leiam o texto. Leiam. Ele fala que abrindo a sua boca e ensinava. Quem? Ele ensinava quem? Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a Jesus ensinar. falou. Seus discípulos. Entendeu? Desculpa aí eu colocar formiga no seu açúcar. A gente imagina que Jesus subiu na. Eu vou ligar para isso aqui, não. A gente imagina que Jesus pegou, subiu lá. Vamos lá, atenção, vou ensinar vocês agora. Nada disso. Nada disso. O que o texto diz? Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram. Viu? Olha aí, vamos para os detalhes do texto. O que Jesus fez? Sentou. Isso era atitude de mestre. Atitude de mestre. Diferente de nós, que eu fico em pé e vocês sentados, na época de Jesus, o mestre se sentava e os demais ficavam em pé. Certo? Jesus se sentou e começou a conversar. E aí ele falou todas as bem-aventuranças. Lembra? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Aquele que não adultera, não mata, não rouba, não isso, não aquilo, né? Você não tem que dar o dízimo do eno, do comigo, não sei o que, papá. Acabou o sermão no capítulo 7. Aí começa a historinha que você vai contar. O que você vai, historinha com todo respeito, tá? Você vai estudar o capítulo 8, que diz que Jesus descendo do monte. Que multidão era essa? Que estava lá em cima. Então Jesus desce. O que eu estou fazendo com vocês aqui? A interpretação do texto. Vamos entender o texto. Até agora não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem bênção, não tem promessa, não tem nada. Tá? Vamos entender o texto. É assim que a gente estuda a palavra. O que isso aqui está dizendo para mim? Que história é essa que está sendo contada aqui? Tá? E aí Jesus desce, a multidão vem junto. Ao terminar de descer o monte, o que aconteceu? Dá uma olhada para o texto. O que aconteceu? Veio um leproso. O leproso vai e chega perto de Jesus. Chega perto de Jesus o leproso. O que isso indica, gente, para nós? O que era um leproso na época de Jesus?
Pastor não vale, pastor não vale. Uma pessoa doente. Uma pessoa passando Não só doente. Rejeitado. O pior, era um rejeitado. Consideração uma pessoa que O que? Ninguém chega perto do leproso. Tinha que alguém gritar. E nem alguém, ele mesmo gritava: imundo, imundo, imundo. Você chega perto de mim não, que eu estou fedido. Ele nem pegou o metrô de São Paulo ainda. Tá? Ou seja, ninguém podia chegar perto do cara. E o que o texto diz aí? Jesus chega perto de Jesus, se prostra diante de Jesus. Tá? Deu para entender o que eu estou falando para vocês? Para você poder entender o contexto bíblico. Não basta você pegar e ler assim de qualquer jeito. Nossa, Quem chamou aqui? uma pergunta. Pode. Aqui quando ele fala, vendo Jesus as multidões, né? Aí ele sobe um monte, ele se assenta, mas ele ensina aos discípulos. E o povo? Eles ouviam e eu sabia o que ele está falando. Sabe quando você está na Praça Sé? Os caras estão pregando lá, é tudo para o Cavaleiro do Apocalipse, porque ali tem o cavalo amarelo, o vermelho, tem o povo ali, mata todo mundo. Aí você chega lá para poder ouvir, aí os caras estão falando o quê? Acho que ele falou isso aqui, acho que ele falou isso aqui, acho que ele falou aquilo ali. Há uma passagem que Jesus chega e diz assim, os discípulos questionam Jesus, falam assim: Senhor, por que o Senhor fala as coisas em parábolas? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi, gente, a resposta de Jesus? A vocês é dado conhecer os mistérios de Deus, a eles não. E a pergunta que se faz é: por que Jesus contava as histórias em parábolas? Para que aqueles curiosos, interessados na palavra, viessem perguntar: Senhor, você falou um negócio que eu não entendi. Aí Jesus já vai, porque o texto bíblico não é para ser julgado por qualquer pessoa. A palavra de Deus não é para ser pensada por qualquer pessoa, julgado como se fosse, né? Porque Jesus fala: não deem aos pobres as nossas pérolas. E aí vai um recado: se você está falando de Jesus para uma pessoa que não está interessada, meu querido, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Senão você acaba se perdendo a bênção. Você se estressa. Entende? Então, o que Jesus faz? Ele conta por parábola. E aí aqueles interessados na multidão vão ficar mais. Porque haviam 3 grupos de pessoas. Lembra que Jesus ele dá uma bronca no povo? Assim: vocês só estão comigo pela comida que eu dou. Se eu parar de fazer milagre, ninguém mais anda atrás de mim. Vocês são muito interesseiros. Tudo interesseiro. Não é sabe aquela coisa de político? Que vai dando cospe de avião, dando doce para as crianças, aí dá Bolsa Família, vem aqui, preenche o ticket do leite. Lembra que o pessoal tinha que lembrar do ticket do leite? Vou pegar o leite. Então, as pessoas iam atrás de Jesus. Inclusive, quando Jesus é preso, o Herodes faz isso com Jesus. Vocês vão se lembrar da passagem. Isso fica de mão em mão, sabe? Como diria minha mãe, de Del em Del, de noite lá jogando para cá, joga para Caifás, joga para Herodes, joga para Herodes. Quando Jesus chega diante de Herodes, o que o Herodes fala para ele? Faz um milagre aí para eu ver. O que você pode fazer aí? Como se Jesus fosse um bobo da corte para divertir as pessoas. Jesus não fala nada. Porque era assim que muita gente via Jesus. Então, sabe aquela coisa assim de tipo um mágico? Tipo um mágico. O cara vai pegar umas bolinhas, vai esconder, então a gente vê, deixa eu ver o que ele vai fazer ali agora, deixa eu ver. Entendeu? É óbvio que era obra de Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus ali, mas muita gente tinha com esse espírito. Então Jesus não perdia tempo com essas pessoas. Ele começa a falar com os discípulos e os mais interessados iam chegando para ouvir. Entendeu? É óbvio que talvez ele aumentasse o tom de voz. E por que geralmente no monte também? Porque a acústica é melhor, o som se propaga melhor, né? Então tudo isso influencia. Então se você tem esse conhecimento geográfico, você consegue perceber essas nuances e essas coisas de Deus. Tudo bem? Tem livro que ensina essa parte do contexto? Tem, muitos livros. Livro de geografia bíblica, eu ia trazer um para vocês, eu me esqueci, eu trago na próxima aula. Chama Costumes Bíblicos. Manuais bíblicos também falam bastante, tá? Alguns manuais bíblicos são muito bons para isso. Eu vou ver se eu consigo alguns materiais, eu mostro para vocês, tá? Então quando a gente vai
Você vai estudar, você vai montar uma mensagem, você vai pregar, você vai desenhar uma palestra para alguma coisa. É isso que você tem que se cercar. Entendeu? Não é somente ficar com o texto bíblico ali. Amém, isso é muito bom, é a palavra de Deus, é acima de tudo a palavra de Deus. Mas se eu conseguir entender todo o contexto, o que estava rolando ali, naquele período, por exemplo, se você pega todas, eu dei o exemplo da carta de Laodiceia, mas se você pegar todas as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, todas elas têm uma explicação lógica, inclusive, muito clara, do seu contexto histórico dali. Entendeu? Eu peguei a de Laodiceia, que era mais simples, assim, para poder falar de questões naturais, que estavam de geografia bíblica. Tá? Mas para você poder entender, vai entender o contexto. Quando a gente olha para Mateus capítulo João capítulo 2, por exemplo, Jesus, a gente fala que Jesus é meio mal educado, né? Lembra que a Maria chega e fala assim: Senhor, acabou a Coca-Cola, né? O que Jesus fala para ela? Vaza. Não tem nada a ver com isso. Quando é que um filho falaria isso para a mãe? Eu não terminaria a frase, não. Estaria faltando os 4 dentes na boca. Tá bom, Pedro. Pá! O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com você? No nosso contexto é uma resposta grosseira, mas para a época não era. E inclusive pode ver que a Maria nem falou mal educada, ele veio que eu sou sua mãe. Não, tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer ali. Tá, então essas questões que a gente precisa compreender um pouco. Mas vamos para o nosso. Que horas são, gente? Que eu começo a falar sem parar, e aí já vai. 9 e 1. Vocês têm intervalo? Intervalo. Então para agora, já depois a gente volta. É só para tomar água. Tudo bem, Bruno, eu já descanso um pouco a beleza. A gente vai fazer uma pausinha agora para vocês poderem tomar água. Legal. Irmão, vocês desculpa aí, que hoje